Olá pessoal, bem-vindos de volta ao curso de transferência de calor. Antes de dar continuidade ao estudo de trocador de calor, vamos fazer uma revisão rápida, do que a gente viu na aula passada. Bom, na verdade nas aulas passadas, então a gente está vendo como que a gente avalia trocador de calor, né? Então a gente começou com a definição, classificação e depois a gente entrou no método da média logarítmica das diferentes temperaturas, né? Que é dado por essa expressão aqui, né? Então, Q ponto é igual a coeficiente global vezes área de referência vezes média logarítmica da diferença de temperaturas, né? Onde o mLdt, então se você estiver usando referência em inglês, é log mean temperature difference, é dado por essa expressão aqui, né? Então, ΔT1 menos ΔT2 sobre ln de ΔT1 por ΔT2. Aí a gente fez a derivação analítica para o trocador de calor tubo-tubo, né? Tanto corrente paralela quanto corrente contrária, né? Também referido como cocorrente e contracorrente, respectivamente, né? Aí a gente viu que também pode ter um fator de correção, né? Para outras geometrias, então para casco e tubos, correntes cruzadas, etc. Então aqui entra um fator de correção, né? Então a gente viu como que a gente obtém ele a partir de relações, a partir de gráficos e legal. Aí de qualquer modo, a gente, para a aplicação desse método aqui, uma aplicação direta, né? A gente precisa saber ou pelo menos a temperatura de 3 pontos. Então pode ser, por exemplo, TQE, TQS e o TFE, né? A partir disso a gente consegue tirar o TFS, né, por balanço de energia. Aí com as 4 temperaturas dá para fazer o cálculo do mL dt. Aí com isso faz o cálculo da taxa de transferência de calor, né? Aí se não tiver pelo menos 3 temperaturas ou 2 temperaturas de entrada e a taxa de transferência de calor ou algum outro parâmetro, né? Então precisa de um método iterativo, mas combinado com a conservação de energia, né? Está representado até aqui embaixo, né? Para cada um dos fluidos, né? Cada um dos escoamentos. Mas de qualquer modo, tem uma outra abordagem, né? Que é o método da efetividade, então está até representado aqui. É também referido na literatura como epsilon nut. É de modo que o taxa de transferência de calor no trocador de calor é igual à efetividade, capacidade calorífica total mínima, vezes máxima variação de temperatura possível dos fluidos, né? Então, o fluido frio não vai ser mais quente que o fluido quente, e o fluido quente não vai ser mais frio que a entrada do fluido frio, né? Porque senão isso daí viola a segunda lei da termodinâmica, né? Aí vamos só fazer mais alguns comentários em relação a essa abordagem, né, do epsilon nut. Mas antes de passar para lá, vale o comentário que a abordagem ml-dt é para dar o mesmo resultado da abordagem epsilon nut, né? Então, se vocês estiverem fazendo uma análise de trocador de calor, é até interessante fazer pelos dois métodos para ver se os resultados batem. É uma forma de fazer verificação dos cálculos, né? Aí se os dois resultados baterem, então é uma maior probabilidade de estar certo, né? Aí se tiver diferença significativa entre as duas abordagens, então muito provavelmente tem algum erro no meio do caminho aí, né? Então é até interessante para vocês próprios fazerem a checagem de como que se a análise está correta ou não, né? Então vamos lá fazer mais alguns comentários em relação ao método da efetividade. Então, durante a aula passada a gente chegou nessa expressão aqui para a efetividade do trocador de calor tubo e tubo correntes paralelas, tal que a efetividade é igual a 1 menos exponencial de menos nut vezes 1 mais CR sobre 1 mais CR, né? Onde o nut está definido aqui embaixo, então é o número de unidades de transferência, ou em inglês NTU, Number of Transfer Units, e o C mínimo é o mínimo entre as capacidades caloríficas totais dos dois escoamentos, né? Então o mínimo entre esses dois, e o CR é C mínimo por C máximo. Então ficou para vocês finalizarem essa derivação aqui, né? Então a gente tinha feito mais da metade do desenvolvimento. Aí era basicamente avaliar a condição em que o CF é mínimo e que o CQ é mínimo, né? Aí chegaria numa expressão desse tipo aqui. Aí a gente pode ter alguns casos específicos, né? Então, supondo que a gente tenha uma condição de mudança de fase, o que a gente vai ter, né? Então, vamos lá. Então, em condições de mudança de fase em um fluido I, considerando uma substância pura, né? Então,
ao longo do trocador de calor, a variação de temperatura é para ser nula, né? Então, o que a gente teria, né? Então, vamos considerar saturação, por exemplo, condensação. Então, pegando o trocador de calor aqui, se I for igual ao Q e quente, ocorre condensação. E aqui considerar vapor saturado, aqui líquido saturado, ou uma mistura de vapor e líquido, né? Vamos colocar aqui líquido saturado. Então, como é que fica o perfil de temperatura, né? Então, o perfil de temperatura ficaria algo assim. Aí, conforme o fluido frio vai escoando, ele vai recebendo energia do fluido quente, então ele aumenta a temperatura, né? Então, a gente vai ter o TFE aumentando até o TFS, nessa direção aqui. Aí, se for uma substância pura, para não ter, e a variação de pressão não for significativa, né? Então não é para ter variação da temperatura, da pressão e da temperatura do fluido, né? Então o fluido quente é para ter um processo aqui sem variação de temperatura, né? Então TQS igual a TQE. E a gente viu lá, a partir do balanço de energia, que o Q ponto é igual a CQ, TQE menos TQS. Como TQE menos TQS tende a zero, né? E o Q ponto é diferente de zero, implica que para continuar com essa abordagem aqui, a gente precisaria de um CQ muito elevado, né? Então, o CQ tende a infinito. Portanto, o CQ é igual a C máximo e daqui que o CR tende a zero. Então, se a gente pegar as duas abordagens que a gente desenvolveu, se a gente colocar aqui CR igual a zero, nessa daqui, do corrente paralela, então vamos fazer só o limite, né? Então, colocando CR igual a zero aqui, isso aqui corta, isso aqui corta, né? Então fica 1 menos exponencial de menos newton. Aí no caso do corrente contrária, se o CR for igual a zero, aqui corta e aqui corta, né? Porque aqui tudo multiplica por zero. Então fica 1 menos exponencial de menos newton. Então a gente chega na mesma expressão, né? Tanto para corrente paralela quanto corrente contrária. Então a gente chega nessa conclusão, né? Tanto para trocador de calor tubo e tubo, corrente paralela quanto contrárias, né? Para CR tendendo a zero, a gente fica com 1 menos exponencial de menos newton. Legal. Aí aqui, isso daí também faz sentido, né? Então aqui tanto faz, olhando aqui para o gráfico, seria a mesma condição se a gente tivesse o fluido quente escoando para cá ou o fluido quente escoando para cá, né? Então o perfil de temperatura seria o mesmo, né? Então por isso que ajuda a justificar o motivo da similaridade entre as efetividades, né? Aí para outros tipos de trocador de calor, outras configurações, né? Então do mesmo modo que lá no trocador de calor, pelo método MLDT, a gente tinha um fator de correção, aqui no caso do método da efetividade, a gente vai ter outras relações para efetividade, né? Então aqui é uma tabela que eu peguei lá do livro do Encropé. Então aqui tem algumas relações da efetividade. Então isso aqui a gente chegou durante a aula, né? Então isso aqui vocês chegaram na lista de exercício. Aí se fizer o limite para CR tendendo a 1, né? É para chegar nessa expressão aqui. E para outras configurações, por exemplo, casco e tubos, tem as expressões dadas aqui. E para escoamento cruzado, conforme a gente viu também na aula passada, tem essas expressões aqui, né? Aí para todos os trocadores de calor, na condição que o CR for igual a zero, né, que a gente acabou de avaliar agora, a efetividade é igual a 1 menos exponencial de menos newton. Então, tá aqui, né? Também, de maneira similar ao fator de forma, né, além das expressões, a gente tem alguns gráficos, né? Então, isso daqui eu peguei lá do Lienhard, por exemplo. Vocês obteriam tanto no livro do Sengel quanto do Encropera também. De modo que a efetividade é dada como função do newton, então o newton aqui é o eixo x, e curvas para cada CR, né? Então para cada CR está dada a curva aqui. Legal. Aí supondo que a ideia seja fazer um dimensionamento trocador de calor, né? Para dimensionamento a gente viu o MLDT, né? A partir do qual a gente consegue isolar diretamente o termo A, né? Que é relacionado à geometria, mas a gente também pode fazer alguma coisa parecida com o método da efetividade, né? Então, se a gente voltar aqui nas expressões que a gente determinou, o que a gente vai estar interessado, né? Então, a gente vai estar interessado na área, então, que é esse cara aqui, né?
Então, se a gente conseguir resolver para NUT, a gente consegue fazer a solução do que a gente quer, né? Então, a gente quer fazer o dimensionamento, a gente precisa da área, então a gente resolve para NUT. Então, dessa expressão aqui, é bem tranquilo, né? Então, é só resolver aqui para NUT. Aí chega numa expressão como função do epsilon e do CR. E aqui também, né? Então, a gente consegue fazer a solução aqui do NUT como função do epsilon e do CR, né? Então, para dimensionamento, a gente está interessado na área, né, do trocador de calor. Então, só avaliando em termos de parâmetros que a gente está avaliando, né, a dimensional. Então, a gente tem o NUT, que é a função da área. Então, a gente resolve as equações que a gente obteve para a efetividade para o NUT, né? Então, é só isolar o NUT, né? Então, a gente chega nessas expressões aqui, tá ok? Então, a gente chega na conclusão que o NUT é igual à função de epsilon e CR, né? Aí, por que epsilon, né? Porque quando a gente está fazendo dimensionamento, ou a gente já vai saber uma taxa de transferência de calor, então a gente tem Q ponto, que é igual a epsilon, C mínimo, TQ menos TFE, ou a gente pode saber a temperatura de saída de pelo menos um dos fluidos, né? Então a gente fica com Q ponto, que é igual a CQ, TQ menos TQS, ou Q ponto, que é igual a CF, TFS menos TFI. Então, dessa expressão aqui, a gente tira o epsilon, e fazendo a solução a gente chega na área do trocador de calor, né? Aí, do mesmo modo que a gente tem relações já prontas, né, na literatura para a efetividade, a gente também pode ter relações prontas para o NUT, né? Então, conforme apresentado aqui, eu peguei lá do livro do Impropero. Aqui a gente tem, né? Então, tem o NUT como função do epsilon CR, que é o que está até na nota de aula, né? Aqui para trocador de calor casco e tubo, para trocador de calor com corrente cruzada, né? Para todo trocador de calor, então é só fazer a solução daquela epsilon igual a 1 menos exponencial de menos nut, aí fazendo a solução para o nut chega nessa expressão aqui, né? Então, sabendo o C mínimo, você consegue chegar, o C mínimo e o coeficiente global, você chega na área de transferência de calor necessária para obter a dada taxa de transferência de calor que você quer, né? Então, só para fechar, fica aqui um exemplo para vocês resolverem em casa. Parecido com o que a gente fez nas aulas passadas, né? Na verdade, o coeficiente global e as condições dos fluidos são as mesmas, né? Só que aqui é dado a área de transferência de calor. Então, avalia para trocador de calor correntes paralelas, tubo-tubo, correntes contrárias, tubo-tubo também, aí casco e tubo, e correntes cruzadas com passe com fluido frio no trecho não misturado, né? Então, basicamente fazer a substituição, só que aí, nesse caso aqui, fica a dica para fazer pelo epsilon nut, né? Então, que fica mais fácil. Então, aplicando o conceito que a gente viu aí nas últimas duas aulas, né? Na aula passada e nessa.